Lá na glândula pituitária, floquinhos, nós produzimos a prolactina. E se a gente for explicar a origem dessa palavra, né? Prolactação. Então é um hormônio que vai ajudar a ter mais lactação. E esse hormônio existe tanto no homem quanto na mulher. Logicamente que é um hormônio muito mais favorável à mulher, quando ela está querendo amamentar, do que ao homem. Vamos entender um pouquinho sobre a função desse hormônio, que tem a ver com o sistema imunológico, certo? E também a fertilidade. A gente tem células na hipófise, certo? Que são os lactotrófos, e essa hipófise lactotrófica, ela produz a prolactina. Por isso que se você tem, por exemplo, um tumor lá, você pode ter um excesso, né, de produção de prolactina, que pode ser ruim para a saúde, mas que tem tratamento. A prolactina, ela estimula as mamas, né, o crescimento das mamas. Então, uma coisa que eu falei no meu curso de esteroides, que o link está aqui na descrição, é em relação à ginecomastia por prolactina e por estradiol. São diferentes e se usam medicações diferentes. Então, muito cuidado, galera. Vou sair tomando tamoxifeno à torta à direita, quando às vezes, na verdade, não é essa droga que é necessário. Se você já fosse inscrito aqui no canal, você saberia dessa. Se inscreve aqui, já aproveita que desce lá e clica no gostei. Então, o corpo da mulher sempre vai ter prolactina e o do homem também. O da mulher um pouquinho mais, porque tem ali o favorecimento das mamas, mas quando uma mulher tem uma gravidez, né, e aí tem um filho, o próprio ato de sucção, né, de um bebê estimula e aí aumenta a prolactina. E aí com a prolactina você tem o leite nas mamas para amamentar. E enquanto a mulher está amamentando, olha como a natureza é brilhante. Você diminui a fertilidade da mulher a ponto dela não ter uma prole criando de uma prole, entende? Então, enquanto ela está ali, é normal que ela amamentando, por exemplo, é normal que ela tenha uma diminuição do desejo sexual. E quando isso acontece no homem, também. Talvez vocês já tenham percebido também que durante, por exemplo, uma gravidez, parece que a mulher aumenta um pouco o tamanho dos seios. Isso se dá por conta da prolactina, que está preparando o organismo da mulher. Então uma mulher grávida ela tem níveis de prolactina um pouco mais altos. E no corpo do homem? A prolactina pode ajudar a regular a testosterona? Com certeza. Então, o nível de prolactina alto no corpo do homem vai fazer com que a hipófise faça uma leitura e faça uma diminuição de um hormônio sexual, que no caso do homem é a testosterona. Então, uma prolactina alta provavelmente está atrapalhando a testosterona. Qual que é a pegadinha aqui? Que eu já tive um monte de aluno da consultoria perguntando sobre isso. Fui tirar um exame de prolactina, sei lá, era 20, deu 22. Tô com a prolactina alta, minha testo está baixa, vou tomar um remédio, compro uma cabergolina, né, o Dostinex, tomo um Parlodel. Pelo amor de Deus, pessoal. Quando a gente fala de dar um nível alto, por exemplo, eu já tive aluno que teve, né, um tumor benigno na próstata, inclusive, na hipófise, e mulher também. São níveis assim estratosféricos, tipo 200, 300, 400, até mais. E aí, nesse caso, né, é óbvio, né? O próprio peito do homem começa a desenvolver, pode sair leite do peito do cara sim, né? Então você medica. Agora, um pequeno aumento, isso aí pode acontecer, até porque tem um protocolo para se seguir na hora de tirar, tem um horário, e às vezes você não respeita isso 100%. Então essa pequena variação, aí tá 5% acima, 10% acima, isso não é muito relevante. Mas lógico que quem vai falar isso é o seu mediquinho, sempre. Mas não é só isso, tá? Uma prolactina muito alta pode dar dor de cabeça e pode atrapalhar também a visão, né? A visão tende a ficar mais turva. Então, não medique caso você ache que a sua prolactina está alta. Procure um médico. Eu não estou usando alguma droga e eu acho que a minha prolactina está alta. Você não tem que achar nada. Você tem que tirar um exame para ter essa certeza. Hoje não tem por que achar. Você vai e vê. Simples assim. Vai lá e tira um exame de sangue respeitando tudo que é exigido. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde eu falo sobre ginecomastia. Tem quase 500 mil de visualizações. Está entre os vídeos mais assistidos de todo o YouTube do Brasil, pelo menos do meu. Então dá uma olhadinha aqui sobre ginecomastia.